Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Excelente noite a você. Vamos para a mensagem do programa Esperança Bíblica de 27/6/2021. Mas antes eu quero orar com você. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento, Pai, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor, ó Deus, nos dê coragem e intrepidez através do Espírito Santo de Deus, ó Pai, para transmitir, ó Deus, as verdades, ó Pai, contidas, ó Deus, na tua palavra. Nos ajuda, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Quero aproveitar esse momento também, ó Deus, e pedir para que o Senhor fale aos corações, ó Deus, para que o Senhor venha a despertar, ó Pai, as mentes daqueles que vão acompanhar essa mensagem, ó Deus, ao longo dos dias, Pai, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o título da mensagem de hoje, Luz versus Trevas. Luz versus Trevas, e eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 8, a parte B apenas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, o versículo 8b, diz o seguinte: os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Algumas traduções dizem: os filhos das trevas são mais prudentes na sua própria geração do que os filhos da luz. Eu quero repetir: os filhos das trevas são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu confesso que eu orei bastante, pedi a direção de Deus e pedi sobretudo coragem. Primeiro, coragem para escrever tudo aquilo que Deus foi colocando no meu coração, e segundo, coragem para expor. A mesma coragem que nós temos visto o mal militar nos nossos tempos. O desrespeito a valores, o desrespeito à vida, o desrespeito ao luto, o desrespeito ao direito, o desrespeito àquilo que é honesto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, como diz o próprio apóstolo Paulo na carta aos Efésios. E eu escrevi algumas coisas aqui, e ainda quero pontuar, que essa é uma parábola do Senhor Jesus Cristo sobre o administrador infiel, sobre como ele conduziu, como ele administrou os bens do seu Senhor. Mas eu quero trazer essa palavra para esse contexto, exatamente o contexto que tem a ver com o título da mensagem de hoje, Luz versus Trevas, e onde que nós nos situamos em tudo isso. E eu escrevi algumas coisas aqui para compartilhar com vocês. Em face do atual momento em que estamos vivendo, não há como ficar em silêncio, e é o que eu estou fazendo essa noite. Ainda que sendo como João Batista, uma voz que clama para um deserto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz essa noite. Vou repetir. Em face do atual momento em que estamos vivendo, não há como ficar em silêncio, ainda que sendo como uma voz que clama para um deserto. Alguns são os motivos dessa reflexão e desse protesto à luz da palavra de Deus. Talvez você possa, em algum momento, fazer a seguinte pergunta, mas o título
do programa Não é Esperança Bíblica. Por que essa mensagem? Deus tem colocado em meu coração, e não é de hoje, já de um bom tempo, e quem acompanha as minhas mensagens pode perceber isso, que eu leve, inspirado pelo Espírito Santo, leve as pessoas a algumas reflexões, as quais as pessoas têm fugido, têm corrido, não querem, simplesmente não querem discutir, não querem abrir os olhos para as coisas que nós estamos vivendo. Como eu disse, alguns, e eu elenquei alguns poucos, porque são inúmeros. Alguns são os motivos de reflexão e protesto à luz da palavra de Deus contidos nessa mensagem. O primeiro deles, a sonolência dos filhos da luz. Guarde isso. A sonolência dos filhos da luz. E aí você pode se perguntar: quem são os filhos da luz? Os filhos da luz são todos aqueles que prezam, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, os mandamentos do Senhor Jesus. E os que não são, os que são filhos das trevas, infelizmente são todos aqueles que insistem em fazer oposição ao Deus vivo da Bíblia. É tempo de nos pronunciarmos, é tempo de dizer verdades, é tempo de não esconder as verdades contidas na Bíblia. Todo aquele que faz oposição a Deus é inimigo de Deus. Portanto, não pode ser filho da luz, porque o Senhor Jesus Cristo, segundo as Escrituras, Ele é a luz do mundo. E essa luz veio para todos os homens, mas os homens, infelizmente, o rejeitaram, o rejeitam e seguem o rejeitando. Não reconhecem que sua vida é fugaz, que sua vida é passageira, e seguem se recusando às verdades da palavra de Deus. O primeiro motivo, a sonolência dos filhos da luz. Como eu disse, alguns são os motivos de reflexão nessa noite e protesto à luz da palavra de Deus. A sonolência dos filhos da luz, como eu disse, as ideologias do inferno, todas elas. Enquanto eu e você nos esforçamos para trabalhar, para sustentar a nossa família, arcar com os nossos compromissos, sermos honrados, os filhos das trevas militam de dia e de noite para confundir a nós mesmos, aos nossos cônjuges, aos nossos filhos. E a Bíblia diz que, se possível, enganar todos os eleitos de Deus. Guarde isso que eu estou falando. Os filhos das trevas militam de dia e de noite, para que, se possível, venham a enganar, inclusive, os eleitos de Deus, todos aqueles que fizeram decisão pelo Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eles simplesmente odeiam o Senhor Jesus Cristo e os seus filhos. Odeiam as verdades contidas na Bíblia, porque elas estabelecem padrões que levam à vida, padrões que levam ao bom convívio e não à anarquia, padrões que levam e levaram civilizações inteiras ao progresso e não à rebeldia e não à miséria. Padrões onde quem quer progredir tem espaço.
e eles odeiam isso. Padrões que levam à adoração a Deus, padrões que levam ao reconhecimento do Deus vivo da Bíblia. E é necessário protestar, porque a nossa liberdade está posta em jogo. Chega de negociar valores. Não podemos negociar valores. Há quem diga, que conservadores, ou há quem pense que conservadores são santos. Não, nós erramos. Erramos sim, e temos que ter a coragem de admitir que erramos. Mas nós nunca poderemos desistir de tentar acertar. De viver minimamente dentro de padrões de decência. Assim nós devemos viver. Porque se nós viermos a perder a nossa liberdade, então não haverá motivo para clamar. Não haverá o que clamar, porque enclausurado você não precisará pedir por um emprego, por uma cura, pela libertação de um parente, coisas do nosso cotidiano. Não, estaremos enclausurados. E o apóstolo Paulo apelou, sim, para ir até Roma, porque a sua liberdade estava em jogo, estava posta, ele estava aprisionado, e apelou, porque ele tinha cidadania romana. O terceiro motivo, a reabilitação de condenados, de corruptos condenados, é o que nós estamos vivendo. Inversão de valores, o abuso e ingerência de autoridades sobre autoridades. Quando nós olhamos para os três poderes estabelecidos no nosso país, o que nós vemos? Poderes fazendo ingerência sobre outros poderes, avançando limites, cuidando, seria como dizer, cuidando da casa do outro. Está errado. Está errado, quando estes deveriam ser os guardiões da nossa Constituição. Não o fazem. É preciso ter coragem para denunciar essas coisas. E os pregadores do passado tinham coragem de subir nos púlpitos das igrejas ou em caixotes nas praças e denunciar o pecado, denunciar o erro, inclusive de religiosos. Continuando aqui, os ataques a quem vive e defende o modo conservador de viver. E é curioso que são pessoas que nasceram em um berço conservador que fazem isso, que se casaram nos moldes conservadores. Hoje atacam conservadores, esqueceram de valores dados pelos seus próprios pais, pelos seus avós, como se sua memória fosse borrada, fosse apagada. Protestam contra a decência, exaltam que criminosos sejam libertos, sejam agraciados pela justiça, quando deveriam pagar pelos seus feitos. Porque um pai de família necessitado, se entrar em um mercado e roubar um saco de arroz ou um saco de feijão para alimentar a sua família, terá que se explicar perante as autoridades. Mas criminosos estão saindo pela porta da frente dos tribunais e sendo exaltados,
Veja a inversão de valores que nós estamos enfrentando, não só no nosso país, mas no mundo. E a política perdeu o seu prestígio. A política é necessária, você sabia? É necessário ter política para o bom convívio entre poderes, entre as nações. Mas esse nome ficou pejorativo, porque nos arremete à corrupção, a acordos obscuros, que fazem a oposição a tudo aquilo que Deus já deixou determinado na sua palavra. Não há como desvincular uma coisa da outra. Os preceitos, os mandamentos de Deus, do nosso dia a dia, não há como negociar valores. E as pessoas estão se vendendo os seus valores, enterrando os valores dados pelos seus próprios pais, e fizeram uso e fruto, foram e se tornaram pessoas bem-sucedidas, porque os seus pais eram conservadores, porque os seus pais trabalhavam, pagavam impostos, não eram anarquistas, cumpriam seus horários, estudavam, não faziam rebelião, não iam para as universidades fumar maconha, mas tinham como único objetivo sustentar e dar a melhor formação, os melhores valores para que os seus filhos fossem bem-sucedidos. E esses fazem rebelião contra esses valores. Está tudo errado. Ideologias diversas do inferno que fazem com que eu e você fiquemos confusos. Há um tempo atrás, e talvez essa mensagem seja longa, há um tempo atrás eu me lembro, porque ajudei a minha mãe na criação dos meus irmãos. A preocupação que nós tínhamos era se os nossos irmãos, se os meus irmãos no caso, fossem se enveredar pelas drogas, pelos vícios. Hoje o nosso desafio é a crise de identidade que os nossos filhos estão vivendo. Por quê? Porque o padrão está sendo perdido, está sendo jogado no lixo. O mesmo padrão que fez com que civilizações inteiras fossem prósperas, as mesmas regras que fez com que civilizações, países inteiros fossem prósperos. A Bíblia fala em disciplina. E nós vemos países prósperos, e vemos e buscamos a raiz do porquê determinado país se tornou próspero. E quando nós buscamos a raiz, nós nos encontramos com a palavra de Deus. A Alemanha, por exemplo, berço da reforma protestante, colhe até hoje os frutos de ter sido o berço da reforma protestante no mundo. Os Estados Unidos da América colhem até hoje frutos de terem sido um país orientado pelas disciplinas contidas no livro da palavra de Deus, que é a Bíblia. Já disse em algumas pregações, não há como nós chegarmos a ter progresso se nós não tivermos ordem. É impossível ter progresso em meio à anarquia. E eu nem comecei ainda a minha mensagem. Como eu disse, os ataques a quem vive e defende o modo conservador de viver.
E volto a dizer, conservador não é santo. Não significa ser santo, mas significa esforçar-se para ter minimamente valores, decência. Nós erramos, sim, mas não desistimos e não devemos desistir em nos esforçar em viver uma vida decente e não promíscua. Quando você negocia valores, é como prostituir-se, e prostituição é idolatria. A inversão de valores, como eu disse, a liberdade ameaçada, nossa liberdade ameaçada, e o dia que a prisão bater as suas portas, o dia que a censura fechar a sua boca, não haverá mais ocasião para falar, para clamar. No livro de Atos existe um exemplo bem nítido. Quando Tiago é capturado e é morto, a igreja estava dormindo. Quando Pedro foi capturado, a igreja decidiu orar e Pedro foi solto. Quando Paulo estava aprisionado, ele apelou para falar com o imperador, apelou para Roma. Ele apelou para a política, para que o nome do Senhor Jesus Cristo fosse conhecido. Nós devemos, é dever nosso continuar pregando o evangelho da verdade que leva à libertação e denunciando coisas como eu já elenquei aqui. É necessário, irmãos, sairmos da sonolência em que nos encontramos. Essa não é uma palavra de conforto, é uma palavra para exatamente tirarmos, aliás, sermos tirados da zona de conforto. E aí vem uma pergunta: por que os filhos das trevas são mais prudentes nessa geração, do que os filhos da luz? A primeira resposta: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, porque eles militam de dia e de noite e não se cansam. Vou repetir: os filhos das trevas militam de dia e de noite e não se cansam. Vou repetir: os filhos das trevas militam de dia e de noite e não se cansam, enquanto os filhos da luz dormem. Deus nos conclama essa noite para sair da sonolência em que nos encontramos, face a essa decadência em que nós estamos assistindo, decadência de valores, decadência moral. E como eu disse, não quero aqui ser falso moralista, porque não sou. Decadência daquilo que deveria ser justiça. Quando nós vemos criminosos saindo dentro da lei, pelas portas da frente dos tribunais, rindo das nossas caras. Quando você olha algo desse tipo, dá para pensar o seguinte: não vale a pena ser honesto. Como ser honesto num país em que criminosos saem pela porta da frente? E o que é pior,
por órgãos pagos pelo nosso bolso através dos nossos impostos. Isso precisa ser amplamente denunciado. Nós pagamos por isso, calados, em silêncio. Como eu disse, eu posso ser tal como João Batista nessa noite, uma voz que clama para um deserto. Não importa, a minha oração 30 minutos antes de terminar essa mensagem foi: Deus, me dá coragem, primeiro para escrever essa mensagem, segundo, para proclamar essa mensagem, sem medo de retaliação alguma. Não é uma mensagem de conforto, mas é uma mensagem para nos tirar exatamente da zona de conforto. Na prisão não há conforto. Qualquer tipo de prisão não nos dá conforto, seja ela física, seja o impedimento de poder falar, de se colocar, de defender nossos valores. E essa é a época em que nós estamos vivendo. Fala-se de diversidade, mas os conservadores estão fora disso, não podem fazer parte disso. Que diversidade é essa que exclui conservadores, que não ouve conservadores, que não leva em consideração que a grande maioria das pessoas é conservadora e está viva e ainda viverá por muito tempo? Que diversidade é essa? Que liberdade é essa? Que liberdade é essa? Nós não podemos nos calar, e esse é o momento. Pergunto novamente: por que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, ou mais ágeis, ou mais sagazes que os filhos da luz? Os filhos das trevas estão, guarde isso, unidos em torno de um plano de poder. Os filhos das trevas estão unidos em torno de um plano de poder, de um único propósito. Eles são exemplo, meus irmãos, de organização. Me causa inveja ver os filhos das trevas organizados em torno de um propósito, não importando as diferenças que entre eles possa existir. Eles se unem. Eles se unem. Vou repetir: os filhos das trevas estão unidos em torno de um plano de poder. Os filhos da luz estão fragmentados, desorganizados, desunidos em seus valores e ideais. E aí entra o ego. Nós não conseguimos convergir em ideias que façam com que nós venhamos a prosseguir sobre essa terra. É bem verdade que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela segue há mais de 2000 anos sobre essa terra, mas nós estamos vivendo um cristianismo colcha de retalhos. Vou repetir: nós estamos vivendo um cristianismo colcha de retalhos. Irmãos divididos dentro das próprias igrejas, denominações cristãs divididas entre si,
não conseguem se organizar sequer para um momento, ou se unir sequer para um momento de oração conjunta. Tem dificuldades porque aí entra o homem e o homem atrapalha. Vou repetir: os filhos das trevas são mais prudentes, mais sagazes, mais hábeis que os filhos da luz nessa geração. É nessa geração. Porque os filhos das trevas estão unidos em torno de um plano de poder, não importando as diferenças que possam existir entre eles. É um acordo. Vamos deixar as diferenças de lado e vamos nos unir nesse propósito. Um plano de poder muito maior do que eu e você pode imaginar, com dimensões, com propósitos muito além do que eu e você, dentro da nossa limitação, possa imaginar. Exatamente porque nós muitas vezes não despendemos tempo em refletir sobre essas questões. Elas são chatas, elas incomodam, mas vai incomodar muito mais quando eu e você perdermos nossa liberdade. Repito, vai incomodar muito mais quando eu e você perdermos a nossa liberdade. Acorde, cristão, acorde, porque não haverá uma liberdade para pedir, não haverá. Eu ainda escrevi o seguinte: a pandemia em si apagou, bloqueou a memória das pessoas. E a pandemia levou consigo, quando levou os nossos idosos, e muitos idosos, levou nossas tradições, levou nossas histórias, os nossos valores, porque de alguma maneira nós ainda lembrávamos, olhávamos como eles faziam, como eles ensinavam, como eles eram respeitosos, e com eles tudo isso foi embora. Olha o quão maléfico foi essa pandemia. Claro que com as mortes, que eu também me compadeço, mas com as mortes foram embora a memória. E uma nação e uma sociedade sem memória, você pode estabelecer qualquer coisa, e essa qualquer coisa não necessariamente agradará a Deus. Valores se passam de geração em geração. Valores se passam e são passados de geração em geração. Assim meu avô fez com meu pai. Assim o meu pai fez comigo. Assim eu tento e sigo tentando fazer com meu filho, para que seja um homem e não seja um frouxo, para que seja um guerreiro e não seja um frouxo no dia da batalha, porque ela virá. Os nossos filhos um dia sairão da porta da nossa casa para esse mundo que está ali, depois dessa janela. Nossos filhos sairão e encontrarão uma luta para ser lutada, uma vida para ser vivida, e não podem e não poderão ser frouxos diante daquilo que se apresentará diante deles. Isso só é possível através de valores e valores bíblicos que são passados de geração em geração. A pandemia, ela em si, é semelhante a uma grande pedra que caiu em um lago. Guarde isso. As pessoas seguem olhando
para as oscilações das ondas. Tanto se fala em ondas, primeira, segunda, terceira onda. As pessoas seguem olhando para as ondas dessa pedra, dessa grande pedra que caiu num lago. Porém, ninguém percebeu que rio acima a barragem desse lago estourou e irá lavar as nossas memórias. Vou repetir: as pessoas não perceberam que rio acima a barragem desse lago se rompeu, estourou e vai lavar tudo que estiver abaixo. Eu espero que essa mensagem esteja despertando corações essa noite. E Deus vem falando ao meu coração, as próximas mensagens seguirão como estas. E como esta tem outra já escrita, aguardando o momento adequado. Peço até desculpa a você se essa mensagem essa noite não é de consolo, não é de conforto, mas ela é necessária. É para despertar, é para nos tirar da zona de conforto. Como eu disse, ninguém percebeu que a barragem do lago estourou. E o terceiro ponto aqui, porque os filhos das trevas são mais sagazes, mais hábeis nessa geração. Eu quero enfatizar nessa geração do que os filhos da luz. Os filhos das trevas não têm escrúpulos e qualquer meio pode justificar o fim. Vou repetir: os filhos das trevas são mais prudentes, mais sagazes, mais hábeis do que os filhos da luz, porque os filhos das trevas não se utilizam de escrúpulos, não jogam dentro das regras, e qualquer meio justifica o fim. Concluo minha mensagem dizendo: tudo está perdido. Tudo está perdido? A resposta é não, meu irmão. Não. Tudo não está perdido. Nós perdemos muitas coisas, inclusive nesse 1 ano e meio de pandemia, quase 1 ano e meio. Tudo está perdido? Não, depende de nós. E por que depende de nós? Depende de nós nos questionarmos em que contexto eu me insiro nesse cenário. Qual é o meu papel, ou qual deve ser o meu papel? Onde eu me enquadro? O que eu sou nesse cenário que está aí posto? Qual será o desfecho de tudo isso que nós estamos vivendo? É claro que, olhando para a palavra de Deus, Jesus Cristo não venceu aos 45 minutos do segundo tempo ou aos 30 minutos da prorrogação, não. Ainda que alguns pensem dessa forma ou vivam dessa forma, um cristianismo onde Jesus Cristo perdeu a batalha. Não, ele é vencedor, sempre foi e sempre será, segundo a palavra de Deus. E nós com ele, se estivermos com ele. Uma frase me ocorreu no dia de hoje e eu não dividi com ninguém. A nossa decisão de ir para o inferno ou para o céu é feita em vida. Vou repetir: a nossa decisão de ir para o céu ou para o inferno é feita em vida. A decisão é nossa. Para algumas pessoas o céu não é suficiente. Se julgam tão estudiosos, tão inteligentes, tão sábios, tão cultos,
que chegaram à conclusão de que a ideia do céu não é suficiente para eles. Ok, é uma questão de decisão. Eu, o pouco que estudei na minha vida, e inclusive dentro das ciências exatas, cheguei à conclusão que tudo é respondido por Deus, através de Deus e feito por Deus. Sempre faltava e sempre vai faltar algo quando você faz uma equação onde são envolvidas forças. Você verá que ao final falta uma força para mover todas as alavancas envolvidas naquela expressão de cálculo de momento. Reflita sobre isso. O pouco que eu estudei e a minha razão leva a concluir que tudo é respondido por Deus. Tudo é feito por Deus. E sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito. João, capítulo de número 1. Em que contexto, ou como eu me insiro nesse contexto? Qual deveria ser o meu papel? Nós devemos, é claro que nós devemos, primeiro acordar do sono. Nós devemos orar, nós devemos agir, nós devemos nos posicionar. E aqui eu faço um parênteses. Segundo a palavra de Deus, a terça parte dos anjos caíram junto com Satanás. Ainda restam 2/3 dos anjos. Jesus Cristo, o cabeça da igreja, e milhões de cristãos espalhados em torno da terra. Não é possível que nós sejamos tão ínfimos, tão pequenos, para sermos derrotados por Satanás e pela terça parte dos anjos caídos, denominados demônios. Forte essa mensagem, não? Mas é o que Deus pediu para que eu escrevesse, que eu tivesse coragem de falar, sem medo de retaliações, porque assim foi o apóstolo Paulo, assim foi Pedro, assim foi Tiago, assim foi João, assim foram os heróis da fé, da galeria de Hebreus, assim foram os heróis da fé contemporâneos registrados no livro Heróis da Fé, assim foi Billy Graham, assim foi Enéas Tonini, assim foram tantos outros pregadores que não fizeram questão de ter um grande nome, mas tornaram-se grandes homens por defender a verdade contida nas Escrituras, sem medo de retaliação. É hora de acordar do sono e de forma pacífica, porque eu não sou a favor de anarquia. De forma pacífica, nos posicionarmos como os nossos irmãos se posicionaram nas arenas de Roma, no início da igreja, lá em Atos dos Apóstolos. É prelúdio, irmãos, de um divisor de águas. Nós estamos num prelúdio. Prelúdio é algo que antecede. Nós estamos num prelúdio de divisor de águas. Quem pensou que 2018 era um grande problema, se engana. A história, ao longo de séculos, vai mostrar que apenas começou. A palavra de Deus diz que quando nós vermos pandemias, guerras, rumores de guerras,
Isso significa o princípio das dores. E a Bíblia diz, não eu, que o fim está longe. Agora imagine, nós já estamos vendo guerras, rumores de guerras, pandemias, doenças, pragas e toda sorte de ideologias do inferno. Imagine quando nós estivermos próximos do fim, porque a Bíblia diz que o fim não está próximo. Será que eu e você gostaríamos de estar na pele daqueles que vão viver próximo do fim? Repito, será que eu e você gostaríamos de viver na pele daqueles que vão estar vivendo próximo do fim? Eu acho que não. Eu acho que não. Essa mensagem nos conclama antes de que a nossa dispersão aconteça, tal como aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. A igreja foi dispersa, foi esparramada. É bem verdade que era propósito de Deus para que isso viesse a acontecer, mas aqui no Brasil nós somos celeiro fértil de pregadores da palavra de Deus, de missionários, de agentes que têm no coração cuidar de pessoas, como nós recebemos na nossa igreja hoje. Ainda não é tempo. Nós temos que nos unir, nos organizar. Como eu disse, é apenas o começo. Nossa liberdade está em jogo. Nossa liberdade está em jogo. Não espere a prisão bater a sua porta. Nosso país vizinho ao norte, é a prova viva e exemplo disso. Tem que ter coragem para denunciar essas coisas. Não é hora de negociar valores, porque os valores são o único legado que nós levaremos com a nossa partida. É como nós seremos lembrados, como guerreiros honrados ou como covardes. Os nossos valores é o legado que nós levaremos no dia da nossa partida, ou o legado que nós deixaremos no dia da nossa partida, e podemos ser lembrados como guerreiros, como homens honrados, ou como covardes. Eu não quero ser lembrado como um covarde, como alguém que não lutou pelo meu filho, pela minha esposa, pela minha comunidade. E como eu disse, esse é o contexto em que eu estou inserido. Falaria isso numa associação, num clube, numa igreja, num escritório de 1,5 m por 3, em cima de um caixote ou onde estivesse, sem medo de retaliação. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Peço que Deus possa, de alguma maneira, fazer com que você reflita sobre as palavras que aqui foram ditas, para a glória de Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse despertar, por essa mensagem, Senhor. E o que o Senhor nos dê outras oportunidades, ó Deus, de falar segundo as suas escrituras, ó Deus. E, ó Deus, que a luz do Senhor Jesus Cristo prevaleça, ó Pai, sobre as nações, sobre os lares, ó Pai. Que os seus valores, Senhor Deus, seus valores eternos, inegociáveis, ó Pai, esteja sobre a casa
de cada um daqueles que vão ainda assistir essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, faço aqui o meu apelo dominical, Pai. Se há alguém nessa noite, ó Pai, que entendeu essa mensagem e que deseja, ó Pai, fazer parte, Senhor, desse exército do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que essa pessoa repita comigo: Pai, me arrependo dos meus pecados e faço a decisão pelo Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu espero encontrá-los domingo que vem ou em outro domingo para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Fazem 2 domingos que eu não trago mensagens, tenho orado mais, pedido mais a Deus, mais sabedoria inclusive, e que se de alguma maneira me faltou sabedoria nessa mensagem, que o Senhor me ajude a ter sabedoria, mas que eu realmente possa fazer a diferença através dessas mensagens, em nome do Senhor Jesus. Que você tenha uma excelente semana, que você possa amanhã cedo erguer a sua cabeça e ir à luta, ir adiante, lembrando dos seus valores, para a glória de Deus. Um grande abraço, uma excelente noite, tchau.